jovens! Olha nós aqui na aula para mais uma aula, ó o sol passando aí, ó, de física com vocês, com os professores Maicon Maciel e professora Deise Lima. E já vamos para nossa aula de número 30, Maicon, já. Exatamente, pessoal. Uma aula 30.1. Uma aula que não só está totalmente alinhada numa sequência de conhecimentos que você está construindo na física do primeiro ano, que envolve as leis do movimento do universo, a dinâmica e a mecânica, e também está alinhado com a própria abertura do nosso cenário aqui da aula de hoje, né? Verdade. Esse cenário da aula de hoje, que você acabou de ver os planetas aí em trânsito e tal, olha... É praticamente um spoiler do nosso conteúdo. Então dá uma olhada aqui, vamos lá. Aula 30.1. Então vamos falar o que? De gravitação universal. Vamos começar aí com a primeira parte, jovens, de gravitação universal, onde nós vamos ver aqui, ó, leis de Kepler. Exatamente. Que também são 3 leis de Kepler, né? Exatamente. Iremos explorar as 3 leis de Kepler, a lei da gravitação e o movimento de satélites. Então, assim, para você que gosta de aqueles filmes, né, de ficção científica, que mostram o espaço, um pouco de astronomia, astrofísica, essa aula de hoje ele está com um pezinho dentro desse conteúdo, né? Porque vai te dar uma noção aí, um pouquinho de astronomia, um pouquinho de como os corpos funcionam, as leis que regem a movimentação desses corpos, tá bom, pessoal? Exatamente. Então, nós vamos conversar pelas leis de Kepler, certo? E Johannes Kepler, né, Maicon? Isso mesmo, Kepler, que nome é esse? Será que você já ouviu falar desse nome? Né? E por que a lei tem esse nome em homenagem a quem? Johannes Kepler, olha, ó, 1571 a 1630, né? Na sua Astronomia Nova, que é uma obra que ele escreveu, propõe as 3 leis para o movimento dos corpos no espaço, tá bom? Joga na tela. Olha só, as leis de Kepler são as leis do movimento planetário definidas por Johannes Kepler, um matemático e astrônomo alemão. Essas leis foram a principal contribuição de Kepler à astronomia e à astrofísica. Isso mesmo. Kepler abriu o caminho para os estudos de Isaac Newton. Muito bom, Isso né? mostra aquilo que nós já discutimos em aulas passadas, que na física e na ciência de um modo geral, mas puxando sardinha aqui, na física, historicamente, vários trabalhos estão relacionados. Há sempre o apoio, ou teórico ou experimental, de contribuições anteriores, entendeu, pessoal? Então, dificilmente um físico vai observar uma coisa sozinho, iniciar um estudo durante a vida dele, explicar tudo durante a vida dele e encerrar o estudo daquele conteúdo durante a vida dele. Isso é muito raro, tá, pessoal? Exatamente. Via de regra, ou ele é a primeira pessoa que observa o fenômeno e não consegue explicar teoricamente, então, ele é o primeiro que descobriu o fenômeno, tá bom. Aí outros cientistas vão dar sequência no estudo e completar, vamos dizer assim, a teoria. Ou ele é o cara que inicia a teoria, mas não termina, ou seja, por limitação experimental ou teórica, e há a contribuição dos demais. Nessa parte aqui da observação dos astros, a ideia é muito parecida, né? Kepler dá significativas contribuições, inclusive de cunho experimental, né, de observação e matemática, nesse caso contribuições matemáticas. Matemática é essa que vai servir também lá para os cálculos e aplicações de um outro físico renomado, que no caso é Isaac Newton. Exatamente, nós vimos aqui sobre Isaac Newton as 3 leis, né, que trabalham essa questão da interação, que é a força, certo? E também teve bastante aí contribuição aqui de Johannes Kepler para os trabalhos de Newton, e a gente vai ver também uma das forças, né, Michael, que teve contribuição aí, tá? Então, vamos para essas leis, uma vez que a gente trabalhou. São quantas? Quantas Nós falamos leis? que são quantas? 3 leis 3 de leis, Kepler. tá Olha certo? Só 3. Quem propôs? Quem as propôs? Se elas se chamam leis de Kepler, quem será que as propôs? Olha, Astrônomo, matemático. Johannes Kepler. É Exatamente. muito comum, pessoal, que as leis e teorias levem o nome do seu inventor, da pessoa que desenvolveu a teoria, que descobriu o fenômeno, tá bom? Há exceções, tá? Mas em muitos dos casos a equação leva o nome do cientista.
Para que elas servem, né? Para quê? Para você estudar um conteúdo diferente? Não. Elas regem as regras dos movimentos dos planetas do sistema solar, seguindo o modelo heliocêntrico, cujo Sol está no centro aí, né? Do universo, do sistema solar, no caso, e os planetinhas estão ali orbitando em volta, e essas leis vêm trabalhar justamente como eles estão orbitando, né, professor Michael, em torno do Sol, tá Isso certo? mesmo. Vamos para a primeira? Exatamente. E olha só, aqui um complemento, pessoal. Imagina o seguinte: olha que desafio que foi para a humanidade descobrir como era o trânsito do seu próprio planeta, né? Você fala assim, professor, como é que a gente sabe como que a Terra circunda, né? Como que ela faz a translação ao redor do Sol? Simples. O modelo foi tomado com base na observação de outros planetas, né? Ou seja, uma vez que o cientista acha um padrão de movimentação, observando, claro, outros planetas, ele deve deduzir que aquele em que ele está deve seguir as mesmas leis, né? Deve seguir o mesmo padrão, tudo bem? Exatamente, né? Então vamos lá, primeira lei. E a primeira fala o quê? Qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita, Michael, elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos dessa órbita elíptica aí. Isso. Tá certo? Aí aqui, exatamente, aí aqui uma pausa para você parar e refletir e pensar o seguinte: quando eu digo uma coisa gira em torno da outra, é claro que a primeira coisa que eu imagino, que vocês imaginam, é aquela coisa ao centro e o que está girando ao redor dela, desenvolvendo uma trajetória circular. Isso foi imaginado há muito tempo atrás e era chamado de modelo, um modelo heliocêntrico, mas com o Sol no centro. Com né? o Sol no centro, Com o Sol no exatamente. centro. A atualização e a correção desse modelo está no fato de pensar assim: opa, planetas de fato circundam a estrela, que é o Sol. Porém, não é numa trajetória circular, como se pensava. Elipse, você estudou elipse lá em matemática, e você tem que saber que a elipse tem 2 focos, né, gente? 2 focos, e a estrela vai estar em um deles, tá bom? Essa lei, olha aí, lei das órbitas. Tá? Recebe então... esse nome porque ela diz respeito à trajetória que é desenvolvida pelo planeta, na volta que ele realiza. O formato dessa trajetória, que vai ser elíptica, e lembrando 2 focos, o Sol vai estar em um, e vai estar em um desses focos, e o planetinha vai estar lá, tá, gente? Rotacionando, ok? Vamos jogar na tela para a gente conseguir ler melhor? Bora lá. A correção do sistema de Copérnico, procurada por Kepler, é expressa por sua primeira lei, e concluiu que realmente os planetas se movem em torno do Sol, mas suas órbitas são elípticas e não circulares, como dizia Copérnico. Exatamente. Não é isso? Então, Copérnico acertou em parte. E a outra parte que ele não estava correto, tá tudo bem, porque a ciência aprende com os próprios erros e a ciência corrige e atualiza os seus próprios modelos. Exatamente. Tá bom? Então, além disso, Kepler verificou que o Sol está em um dos focos, e a palavra é para você lembrar que matematicamente a elipse tem 2. Exatamente. Então, nós temos um desenho aqui, jovens, para ilustrar. Ó, tá aqui o planeta, você pode, aqui é o pontinho laranja, tá? A gente pode ver aqui em azul a trajetória, que é a elipse, e a gente pode ver que tem um foco à esquerda e um foco à direita. E o Sol tá ocupando aqui um dos focos, tá certo? Olha ele ali, né? Legal, tá? Certinho? Então tá ali pra gente mostrar, ó, foco 1, foco 2, representada por F, tá, gente? Se F é de foco, tá bom? E o planetinha tá ali rotacionando, ok? Guardem bem essa imagem, que ela vai ser necessária pra gente quando nós formos falar de velocidades, né, Michael? Isso mesmo. Quando a gente for falar de velocidade. Então, printa aqui essa imagem, guarda aí na cabecinha e vamos para a segunda lei de Kepler, tá? A primeira lei é a lei das órbitas e a segunda vem a trabalhar a questão de uma reta, né, Michael? Um negócio ali que a gente vai formar uma área, não é isso? Isso mesmo. Então essa segunda lei, ela recebe o nome de lei das áreas. E o que ela vai dizer? Uma reta que une o planeta ao Sol, ela varre, a palavra varre, a gente vai explicar melhor aqui, ela varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais.
e aí é chamado de lei das áreas. Mas como seria assim, áreas iguais em tempos iguais? Volta naquela imagem lá rapidinho. Aqui, ok. Imagine o seguinte, o planeta está aqui, né? Ó a reta aí, E aí, passado um certo intervalo de tempo, digamos que ele venha até aqui, né? Isso é uma outra reta. E agora, né? Opa! Ele está aqui no instante, no segundo instante ele está aqui, e é claro que aqui, ó, é uma área, né? É uma área. Ah, professor, e se eu pegar quaisquer outras duas posições que ele venha a ocupar, que ele venha a ocupar aqui, em outros instantes, se eu comprovar que essa área aqui, né, a segunda é igual à primeira, eu posso dizer que o trânsito que ele percorreu daqui, por exemplo, até aqui, vai ser no mesmo intervalo de tempo. Legal, né? Áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Muito bom, muito bom. Vamos colocar aqui, então, olha só. Continuando. Tá aqui, continuando nossas leis das áreas. E Kepler pode ver que quanto mais perto do Sol, mais rápido os planetas se movem. E quanto mais longe do Sol, mais lentamente eles se movem, certo? E a partir disso... Dependendo da distância que um planeta dista do Sol, a velocidade do movimento será diferente. E por que será, né? E por que será? Coloca na imagem seguinte. Ó, aqui, ó. E por que será, pessoal? Vamos Vem aqui com a gente. Vamos refletir junto aqui. Bora lá. Pessoal, vocês já vêm aqui com nós, vocês já viram aqueles vídeos do Instagram? Tem uns vídeos, Michael, que são bem legais, que são animados, coloca assim, os planetas, né? Os planetas e suas rotações. No caso, assim, rotação fala ele mesmo, né? E também coloca um desenho, que eu vi um vídeo muito engraçado, de ele em volta do Sol, que é o movimento ali de translação, aí bota lá o rostinho nos planetas, né? Aí vai lá no dos últimos, né? Ele tá sossegado, demorando pra caramba pra fazer aquela volta, e os que estão mais perto ali estão bem frenéticos, bem mais né? rápidos, sim. Aí tu vê o desenho, aquela animação, tu pensa, esse aqui ele tá mais frenético porque ele tá mais perto do Sol. Então Kepler estudou isso, não estudou, Michael? E conseguiu provar o porquê que acontecia, não é? Isso, perfeito, isso mesmo. Então aqui, pessoal, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem, você tá vendo essa trajetória aqui, parecendo um ovo, né? Parecendo um formato de um ovo deitado. Parecendo o formato de um ovo, achatado. Então, o planeta ele faz essa trajetória nesse caminho que lembra o formato de um ovo achatado, que é o quê? Uma circunferência com excentricidade, ou seja, uma elipse. Tá, até aí tudo bem, primeira lei. Segunda lei, se ele está nessa distância aqui, menorzinha, e digamos que em seguida ele vem para cá. Opa, aqui é uma área, né, que ele desenvolve. Ó, aqui é uma área que ele desenvolve, perfeito. Aí lá longe, digamos que eu marque ele aqui, aí depois de um tempo ele já está um pouco mais acima, eu marco ele em cima. Você concorda comigo que aqui também é uma outra área, né? É isso? Sim. Perfeito. Bom, se, né, o intervalo de tempo dele para vir daqui para cá for o mesmo, né, que ele realiza para vir daqui para cá, então a segunda lei está totalmente aplicada, né? Ele varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Agora, trigonometricamente falando, nem parece, né? Nem parece. Você fala assim, professor, eu acho que essa área é maior do que aquela, ou vice-versa. Não, fique tranquilo, que isso aí é matematicamente demonstrado, tá? Como ele está mais ao longe, essa área visualmente ela vai parecer mais fechadinha, né? Ok? O ângulo de abertura dela aqui, ó, menorzinho. E aqui o ângulo de abertura maior, dando a impressão que ele pode ter uma área maior do lado esquerdo ou direito. Mas isso ele chega com a equação de forma matemática, provando que essas duas áreas, ó, são iguais, ok? Muito bom, né? Quanto à velocidade, pensa o seguinte, a professora deu um exemplo aqui do vídeo, dos planetas mais próximos ali, mais animados, e eu afastado, tranquilo, ali sossegado. Por que será? É por causa do calor? Será que é por causa do calor? Tá mais quente, aí ele fica mais animado? Mais agitado? Tá mais agitado. Não, pessoal, ainda nessa aula nós vamos dizer por que eles ficam mais rápidos. Tem a ver com um tipo de força, tá? Nós vamos explorar nessa aula. Mas vamos lá, fique ligado. Fique ligados, né? Então, pessoal, falamos da lei das órbitas, falamos da lei das áreas. Agora a gente vai falar da terceira lei,
que fala dos quadrados dos períodos. Uhum. Então, enquanto a primeira e a segunda lei fala mais ali de formato de órbita e da questão do tempo também na segunda lei, que a gente coloca de forma matemática essas áreas são iguais, então os períodos com que essas áreas são realizadas também são iguais, na terceira a gente vai tratar mais sobre o cálculo desses períodos, que coloca o seguinte: os quadrados dos períodos de revolução dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios de suas órbitas. Revolução, gente, é a volta. Então, revolução é uma volta. E a gente chama isso aqui de lei dos períodos. Então, o período vai ficar ao quadrado e o raio da órbita vai ficar ao cubo. É uma equação matemática, a gente não vai provar essa equação matemática aqui. Nem tem porquê. Nem tem porquê, mas a gente pode afirmar com vocês que é a terceira lei que vai trabalhar esses cálculos, né? E isso aponta, então, gente, a relação, né, a existência da relação entre a distância, Michael, de cada planeta e o seu período de translação. Que distância é essa? A distância desse planeta até o Sol. E aqui, ó, período de translação, o que vem a ser esse período de translação? A gente não falou da brincadeira do vídeo do planeta, né? Exatamente. Então é o que, ó? É descrevendo a volta em torno do Sol, tá certo? Então, quando a gente aqui, ó, descreve a volta em torno do Sol, correspondente ao período aí de 1 ano, né, gente? A gente tá falando do período de translação, tá? Rotação em volta dele mesmo, translação em torno do Sol, fechou? E aqui, Michael, olha só. E agora aparece a equação, né, pessoal? O que o Kepler conseguiu, pessoal, demonstrar, né? A partir das observações astronômicas, conseguiu até experimentalmente chegar nos valores. Ele observou, por exemplo, diversos corpos, né, em movimentação e percebeu o seguinte: se ele dividisse o quadrado do período, né, que é o tempo necessário para a translação, e dividisse pelo cubo desse raio médio, ele sempre chegava num valor aproximadamente constante. Olha, e isso era igual, isso era igual para os planetas, tá? Isso era igual. Então isso seria o quê? Uma constante daquele sistema solar, tá? Então tem vários planetas ali, mas independente se um estava mais perto, outro estava no meio, outro mais afastado, se ele dividisse o tempo necessário para dar uma volta, elevasse ao quadrado, pegasse o raio médio da órbita, né? O raio médio dele, e elevasse ao cubo e dividisse um pelo outro, chegava aproximadamente no mesmo valor para cada planeta, ok? E aqui o significado de cada um deles, né? Da equação. Ó, período de translação, tá, gente? Isso. Raio médio da órbita planetária e aqui a constante que depende da massa do Sol, tá certo? Então aí o Sol tem essa... Ou seja, o que o Kepler deduziu não vale apenas para o sistema solar. Ele deduziu uma coisa que vale para o universo. No entanto, é claro que o valor de K encontrado dependerá do sistema solar, de um para o outro, tá bom? Bora lá. Exatamente. Aqui a gente tem uma tabela, olha só, que mostra vários valores, que tem o período de revolução em anos, tá? Tem o raio médio da órbita aqui em unidades astronômicas, né? E também a relação da constante. E aqui ó, a gente pode ver, se a gente pega, né, Michael, esse período de revolução em anos, tá? E divide pelo raio, né, gente? Aqui da órbita tá em unidades astronômicas, porque como são valores muito altos, né, então a gente considera aqui. Você pode ver aqui na última coluna que esses números são bem parecidos aqui, girando em torno de 1, certo? Então mostra que a constante é porque é igual o valor, não, mas é um valor bem aproximado. E como a gente está falando de planetas, né, de corpos que são muito grandes, então isso aqui a gente pode falar que é constante, né, Mike? Então é um cálculo assim que deu certo, né, e deu para provar aqui que esses valores são constantes, ok? Isso mesmo. E não puxando sardinha para a Terra, né? A Terra, pessoal, é sempre tomada como padrão, tá? Nesses cálculos. Perceba que nós adotamos a distância Terra-Sol, a distância média, como sendo a unidade astronômica. Então, qualquer outra distância que outro planeta diste do Sol, utiliza-se a unidade astronômica como unidade de medida, tá bom? Bom, vimos aqui a nossa tabelinha para mostrar para vocês, tá? Que a gente pega que o Kepler pegou uns dados, né? Fez a aplicação aqui dessa lei dos períodos e conseguiu encontrar esses valores K de constantes, né? Então a gente fez essa tabela aqui com vocês, tá certo?
Ó, tá ali, nós vimos. Então, pessoal, nós vimos que as respostas são aplicadas na equação, então são aproximadamente o quê? 1, né? Então é um valor ali aproximadamente 1, certo? Portanto, a gente pode concluir o quê? Jogar na tela? A razão entre os quadrados dos períodos de translação dos planetas e os cubos dos respectivos raios médios das órbitas será sempre constante. E se você aí, né, aí na sala de aula, está se perguntando por que eu estou falando raio médio e por que apareceu aqui também a expressão raio médio, é só você lembrar que uma elipse, diferente de uma circunferência, ela não tem uma distância constante, né? Então, por exemplo, ora o planeta vai estar mais próximo do foco, que vai estar naquele foco, o Sol, e ora ele vai estar mais distante. Então vai ter um raio mínimo, né, na distância mais próxima, e vai ter um raio máximo na distância maior possível. Então o que é o raio médio? É a soma dos dois valores dividido por 2, tá? Fechou. Isso aí, Maico, perfeito. Então, pessoal, nós vimos ali, ó, já comentamos em relação à trajetória, já comentamos em relação a períodos e também sobre a constante que relaciona o período e esses raios aí médicos que o professor Michael falou. Mas nós comentamos também, Michael, com eles, né, que quanto ali mais perto do Sol, mais rápido vai ser esse período, né, de translação. Ficam mais animados, né? Isso, ficam mais animadinhos ali e tal. Mas por que será? Então tem uma lei que a gente vai discutir, que é a gravitação universal, que vem justamente, que o professor Maico falou, né? Que vem justamente mostrar o porquê que isso ocorre, não é? Exatamente. Poxa, a velocidade, quando se aproxima ele vai se aproximando da estrela, vai aumentando. Por quê? Mas você já não estudou aqui conosco, em aulas passadas, que um corpo só aumenta a velocidade se houver uma aceleração, e para ter aceleração tem que ter uma força? Então a explicação vai estar aqui. Existe uma força gravitacional aqui, né? Resultado da interação dos corpos, no caso o planeta e a estrela. Vamos lá, manda na tela. Ó, lembrando, né, Mike, que a gente viu força-peso, gente, o peso é qualquer corpo que tem uma massa ali pequena em relação à Terra. Sim. Agora a gente vai trabalhar corpos de massa muito grande que também tem uma força ali de interação entre eles, né? Exatamente. Ao estudar o movimento dos planetas com base nas leis de Kepler, Newton observou que, como eles descrevem órbitas em torno do Sol, devem estar sujeitos a uma força centrípeta, ou seja, uma força que aponta para o centro. Newton quis dizer que as leis do movimento elaboradas por ele seriam válidas também para os corpos celestes, ou seja, as leis que ele desenvolveu não se limitavam à Terra, mas valeriam fora da Terra também. Exatamente. Então, como era no universo, né, ficamos aí com a gravitação universal, ou seja, a gravidade aí fora da Terra, né, saindo aí para outros planetas, para o nosso sistema solar, né? Então, a força centrípeta, lembrando, é aquela força que mantém um planeta em sua órbita e deve-se à atração do Sol sobre esse planeta, tá, gente? Vamos chamar de F essa força centrípeta, que nem a gente já chamou, né? Força centrípeta aí. E aponta para o Sol. Não aponta para o centro? O Sol está no centro, né, Maico? Então, essa força aí vai apontar para o Sol. E a partir disso, é claro que a gente tem uma lei. Exatamente. Newton viu que a Terra atrai a Lua com uma força de mesma natureza com que o Sol atrai os planetas. E com a mesma força que a Terra atrai qualquer objeto. Exatamente. Surge assim a ideia de uma gravitação universal. Por que universal, pessoal? Porque ele cria uma lei que vale no planeta Terra para explicar a atração dos corpos no planeta, uma lei que vale fora do planeta, no sistema solar, olha, e que também vale fora do sistema solar. Exatamente, e nós temos aí a lei da gravitação universal. Vamos considerar dois corpos quaisquer, pode ser dois planetas, né? Pode ser um planeta e um satélite, enfim, dois corpos. Eles vão se atrair, gente, com uma força F, lembrando, força vetorial, tá? Denominada gravitacional. Então eles vão se atrair, vão ter uma interação gravitacional. Essa interação vai ser uma força gravitacional cujo valor é dado pela mesma expressão matemática da força entre o Sol e um planeta, né? Então, como o professor Michael falou, ele fez essa lei
entra e pegar o Sol e a Terra e a Lua e levou para os demais planetas, não é isso, Maicon? Isso mesmo. Então, vamos lá, vamos ver os parâmetros que ele utilizou, né, para deduzir a lei. Primeiro, ele considera uma massa 1 e massa 2, né? Então, massa dos corpos. Ele leva em consideração a distância em que eles estão entre si, chamou essa distância de R, e ele fala então que vai acontecer, né? Haverá uma força de atração, né? F, ok. Matematicamente, essa força de atração entre o Sol e os planetas é dado por essa equação, tá? Que aí tá aqui, ó, F, né? Força é igual a constante gravitacional igual o produto das massas dividido pelo quadrado da distância. Que está separando, né? E aqui, pessoal, vamos fazendo um anexozinho com a força, vamos considerar o Sol, por exemplo, um planeta qualquer, a gente pode generalizar essa equação aí, tá? Exatamente. Aqui o que mudou, pessoal, é que ele colocou o Mzão como sendo a massa maior, massa menor, não é isso? Então aqui a massa maior, ele entende que é claro, a massa da estrela, que é o Sol. A massa menor pode ser a massa do planeta, por exemplo. Mas essa equação se adequa a quaisquer dois corpos no espaço, tá? Pode ser um planeta, um satélite, né? Ou a estrela e um planeta, tudo bem? Vem aqui com a gente, pessoal. Então, Maicon, olha só, olhando aqui essa equação, tá vendo aqui a distância que separa esses corpos, ela está na parte do denominador? Exatamente. Então, a partir da equação matemática, a gente consegue visualizar o seguinte, a força está aqui, certo? E a distância está no numerador. Isso significa, então, jovens, que a força de atração ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto maior esse planeta está, né, maior essa distância desse planeta está aí em relação ao Sol, essa força ela vai cair com a intensidade, certo aqui, ó. Olha o quadrado aqui da nossa distância. Essa força, gente, ela vai cair também proporcional a essa distância. Exatamente. Então, os planetas lá bem afastados têm uma atração gravitacional menor do que os planetas que estão o quê? Mais próximos, né? Então, se ele fosse movimentar, ele vai se movimentar mais devagar, né, Maicon? Exatamente. Então faz todo o sentido. Ele está mais longe, a velocidade dele é bem menor, porque a força gravitacional é pequena. Porém, à medida que ele vai se aproximando, essa velocidade vai aumentando, até que ele vai ter uma velocidade máxima, né? Quando ele está mais próximo possível da estrela. Então, olha só. A força de atração do Sol sobre um planeta é proporcional ao produto de suas massas, ok? Então, quanto maior as massas, maior a força gravitacional, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, ok? Certinho? Olha aí, ó. Vamos pensar, para fazer assim, calma aí aqui. Olha lá, a professora está refletindo ali, pensando. Estou refletindo que é um satélite, você sabe que é um gente. satélite? Olha lá. O que é um satélite? O que é um satélite, professor Marco? Estou refletindo, tu responde para mim, Marco, o que é um satélite? Olha lá, definição. Um objeto que se move ao redor de um planeta descrevendo trajetórias elípticas ou circulares. Ah, Marco, então é por isso que a Lua é um satélite? Natural, exatamente. Natural, porque ela está ali se movendo, orbitando a Terra, é isso então? É isso mesmo. A gente entende. Então, qualquer corpo que seja artificial, que eu coloco então em órbita e ele fica orbitando a Terra, eu também posso chamar de satélite? Pode, exatamente. No caso artificial então, esse, né? Isso, o ser humano constrói, né, com a sua tecnologia, aí manda um foguete e coloca em órbita. Pronto, então é artificial, né? É artificial, pode ser ali desde um satélite realmente de telecomunicações, né? Tá em órbita, ou pode ser uma estação espacial, né? Ainda assim ele entra naquela ideia de satélite. Fechou? Então é isso, né? Satélite ali, ele fica orbitando o planeta. A Terra tem um natural, que é a Lua. Tem planetas que tem mais, né? Tem planetas que tem vários aí, tá, gente? Então o movimento dos satélites, né, ao redor do planeta obedece às leis da gravitação, às leis de Kepler e às leis da gravitação. Exatamente. O Galileu Galilei, pessoal, perdia noites e mais noites observando as luas de Júpiter, né? Então, porque são várias luas. Então, ele ficava ali, ó, perdia a noite olhando o Sol. Então, aqui, pessoal, temos a representação da nossa força gravitacional, ok? E ela tem caráter centrípeta, ok? Apontando aí para o centro do planeta, no caso, ok? E a velocidade desse corpo em trânsito, olha lá, ó, tangente à trajetória. Tá lembrando lá daquele movimento, né?
Quando falávamos de Circular, aceleração né? centrípeta, circular, a diferença, pessoal, é que aqui é uma elipse. Ah, mas não parece, professor. É porque, no caso do planeta Terra, a excentricidade da trajetória é pequena, mas ainda assim existe, tá? Não é circular. Agora, outros planetas têm uma excentricidade maior. Então, de fato, notadamente, é mais achatado, ok? Fechou? Manda na Manda tela. na tela para a gente ler com vocês, jovens. Então, considerando o planeta da figura com massa M, que é a massa maior, e um satélite de massa M, que é a massa menor, em órbita circular de raio R, em torno desse planeta podemos obter a velocidade do satélite com a lei da gravitação universal e uma expressão para o período do satélite através da terceira lei de Kepler. Então, eu posso obter essa velocidade desse satélite e também utilizando a terceira lei, eu posso obter o período que ele dá uma voltinha, né, em torno desse planeta aí, fechou? Olha Isso só, mesmo. só pra gente aqui uma comprovação matemática, né, gente, ó. Isso. Então, aqui nós igualamos, tá, pessoal? Do lado esquerdo é a lei da gravitação universal, Isso. tá? Então, quantifica a força, ok? Aham. E do lado direito é a força centrípeta, né? Porque Aí nós vimos aqui, né, Michael, que essa força aqui, ó, ela tem caráter, né, de centrípeta. Então é por isso que a gente pode igualar essas duas Exatamente. expressões. Aí você fala assim, professor, então são duas forças? Não, não são duas forças. É uma força. A força gravitacional, ela tem caráter centrípeta. Então, por isso eu posso igualá-la, entendeu? Não é que são duas, é uma, né? Isso. Uma força. Perfeito. Sendo a força gravitacional centrípeta, então eu posso igualar a expressão dela com a equação centrípeta. Isso está aqui embaixo, ok, pessoal? Olhando aqui, nessa expressão de baixo, você vai perceber o que é igual, o que você pode cancelar, simplificar. Como a ideia é isolar a velocidade ao quadrado, né? O que acontece? Esse raio, ele passa para o numerador do outro lado, multiplicando. Essa massa passa dividindo, né? Isso. Para o denominador Aí do outro fica só a lado. velocidade ali. Exato. Aí aqui embaixo já é a continuação. Ó, eu tenho raio ao quadrado e raio. Então vai cortar um raio e some o quadrado. Fica só um. Eu tenho massa menor e massa menor, cancelo as duas. Perfeito. Sobrando apenas a constante gravitacional, multiplicado pela massa maior e dividido pelo raio. Interessante, né, Michael, que a velocidade do satélite não depende da massa dele, que a massa menor depende da massa maior, que é a massa do Sol, né? Isso mesmo. Aí, isolando aqui o V, já que ele está ao quadrado, a velocidade, né, de trânsito dele vai ser a raiz quadrada da constante gravitacional multiplicada pela massa maior, dividido pela distância entre eles, que é o raio. Se a gente pegar essa velocidade aqui e substituir o período lá, então para calcular o período do satélite, que é o tempo que ele leva para dar uma volta ao redor do planeta, podemos utilizar a expressão encontrada, né, para a velocidade e relacioná-la com a equação da velocidade do movimento circular, que é essa daqui, ó. Ó, velocidade angular, raio, e a velocidade aqui, certo? Por causa do tipo de trajetória que é descrita, eu vou igualar, como a gente fez com a força, a gente vai igualar aqui, ó, vai ficar este igual a esse, como a gente pode observar, né, pessoal? Ó, não esqueça do quadrado aqui, né? Ele vai para o outro lado, tá? Olha aqui, ó, quadrado. Bom, fazendo aqui umas manipulações matemáticas e isolando o período, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. E que também a gente pode observar que esse período aqui que ele faz essa volta não depende da massa dele, e sim da massa do planeta em que ele está orbitando, que é a massa maior, tá? Vai depender do raio, vai depender da constante e da massa maior. Fechou? E Isso aqui, mesmo. olha só, se a gente for fazer o retorno, né, Michael, e fazer umas manipulações matemáticas aqui, gente, a gente vai novamente, ó, chegar na terceira lei de Kepler aqui embaixo. Que legal, né? Exatamente. Interessante. Só para mostrar aqui, ó, que vai chegar. Tá? O raio quadrado do numerador passa para o denominador e chega na expressão que a gente já estava comentando. O quadrado do período dividido pelo cubo do raio vai dar um valor, ó, que é constante. Porque o π é constante, o g é constante, a massa é constante. Fechou. Ó, Está deduzido. beleza? Mas tem exemplo, né? Mas vamos fazer um exemplo, pessoal? Vamos a um exemplo. Ó, o planeta Marte está a uma distância média igual a 2,3 vezes 10 a 8 quilômetros do Sol, sendo 6,4 vezes 10 a 23
quilogramas a massa de Marte e 2 vezes 10 a elevado a 30 a massa do Sol, determinar a intensidade da força com que o Sol atrai Marte, tá? Então a gente tem que determinar essa força aí. E a constante da gravitação universal vamos utilizar 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. E é interessante destacar aqui, Michael, que quando ele fala que eu determinar a força com que o Sol atrai Marte. Por quê? Porque o Sol tem a massa maior. Então a gente vai ter uma atração aqui, certo? Sim. E para calcular dá para a gente utilizar aquela equação da lei da gravitação, né? Isso mesmo. Então, aí, antes disso, vamos destacar aqui a distância entre eles, né? 2,3 vezes 10 elevado a 8. E utilizar a equação da gravitação universal, tá? E para isso, olha só, aqui em cima está representado, né? Está representado a força de atração gravitacional e também essa mesma força de atração gravitacional. Ah, professor, são duas forças? Não, na verdade... É um par, né? É um par de forças. Ação e reação, e gente. cada força, né, é provocada pelo outro corpo. E de qualquer forma é atração, tá? E se tratando de força gravitacional. Exatamente. Então tem o valor do raio ali. Nós vamos substituir essas massas. Vamos substituir, né, gente? Ó, vamos transformar esse raio em metros, tá? Isso. Deixar ele em metros aí pra gente poder lançar, tá bom? 10 a terceira, perfeito. Ó, substituindo o valor da gravitação universal, substituindo a massa do Sol, que é a massa maior, colocamos a massa menor, tanto faz, tá, gente, a ordem da massa aí, ok? E vamos dividir pelo raio ao quadrado. Vamos fazer manipulações matemáticas aqui, ó. A gente vai pegar, multiplicar esses dois números aqui, conserva a base e soma o expoente, ok? Olha lá, ó. E aqui a gente vai fazer esse número ao quadrado, conserva a base e multiplica aqui, ok? O expoente e pronto, né? Obtemos tudo aqui. Agora o que que a gente faz? Vai dividir esses dois caras aqui, ó. Conserva a base e subtrai o expoente, porque isso é uma divisão. Olha aí, pronto. Agora o que que nós temos? Multiplica os dois valores aqui, conserva a base e soma o expoente, mas cuidado com o sinal, fechou? Vamos ter quanto aqui, ó? Aproximadamente, né? 1,6 vezes 10 elevado a 21 Newton. E essa, gente, é a nossa força de atração exercida entre o planeta Sol, entre o Sol e o planeta, tá? Que foi colocado. Acho que, mas a gente trouxe um negocinho legal aqui, não trouxe, Maicon? Isso mesmo, pessoal. Para somar nessa aula... Uma simulação, vamos fazer uma simulação, gente. Para somar nessa aula, pessoal, um recurso didático, tecnológico, uma simulação para vocês. Bora lá. Então, vamos ver aqui. Ó, o Sol aqui no centro, vocês podem ver, ele tá marcado de xizinho, tá, gente? Paradinho ali, então com velocidade zero. Ó, vamos observar o que aconteceu ali, ó. A gente tem duas órbitas ali, a gente colocou dois planetas, o que está orbitando ali, o que está em rosa e o que está em azul. O que que a gente pode observar, Maicon, aí, de primeira já, que a gente vê aí, ó? A primeira coisa que a gente repara aqui, pessoal... Vem aqui com a gente. É que você tem, né, um corpo ali em repouso, ele tem maior massa, não é isso? Ok? E aí você tem dois corpos orbitando ele. Bom, esse corpo que tem uma trajetória elíptica maior, naturalmente você percebe que ele está indo bem mais vagarosamente, não é isso? Ah, e aquele outro aqui, professor, está indo bem mais rápido, ó, várias voltas, porque a excentricidade dele é menor, o raio da órbita é menor também, então uma força gravitacional maior estará atuando sobre ele. Isso, a intensidade da força gravitacional, gente, que o Sol exerce sobre os planetas é diretamente proporcional aqui, se a gente for ver, ó, a essa questão dessa separação. Então, quanto mais afastado aqui, menor será essa intensidade, então ele vai orbitar mais devagar. Se eu coloco um terceiro aqui mais afastado, ele vai estar com a velocidade menor do que esse daqui. E lembrando que essa força de atração, pela nossa terceira lei de Newton, é um par de ação e reação. Então, intensidade e o valor vai ser o quê? Igual, né? Então, se eu acho aqui, ação e reação têm o mesmo valor, tá certo, gente? Fechado ali. Ou seja, mesmo que um planetinha lá, bem afastado, esteja sujeito a uma força gravitacional do Sol,
aquele planetinha exerce no Sol também uma força de atração. Aí você fala assim, mas deve ser uma força menorzinha, né? Não, na verdade é a mesma força, tá bom? A mesma força, mesma intensidade e sentido contrário, ok? Tá, porque se não existisse, gente, ele já ia fazer isso daqui, né? Exatamente. Iam colapsar ali, ó, o sistema. É por isso que o planeta também exerce intensidade, a mesma força. Senão ia acontecer que nem um imã. Ia grudar, né? Vamos dizer ali. E não ia ser bom isso, né, gente? Não, então vem aqui com a gente. Esta foi a nossa aula de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, né? Esperamos que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.